Boa noite a todos, graça e paz, shalom, que a graça e que o poder de Deus, a presença do Espírito Santo esteja aí na sua casa, na sua vida, aí onde você está, onde você estiver, no futuro assistindo essa meditação. E a nossa oração é que o Espírito Santo de Deus esteja aí com você, esteja aqui conosco, falando, tocando e despertando-nos, revelando-nos a vontade do Pai para as nossas vidas. Meditação de hoje, Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4. Estava falando aqui fora do ar com o pessoal aqui da lição anterior que estudamos no capítulo 1 de Apocalipse, e está gravado esse estudo aí no YouTube, você que não assistiu ainda, assista. Capítulo 1 de Apocalipse, e hoje vamos estudar o capítulo 4 de Apocalipse. Meus queridos, capítulo 4 de Apocalipse, Deus e Jesus chama João ao céu, para mostrar um pouco do céu para eles. A partir do capítulo 6 em diante, vai falar do que vai acontecer na terra, no período da grande tribulação. Começa no capítulo 6, vai até o capítulo 18. 20 castigos de arrepiar serão derramados sobre a terra durante o período da grande tribulação. E a gente vai estar estudando sobre esses castigos, esses juízos de Deus nos próximos estudos. Mas no capítulo 4, Deus chama João no céu para mostrar um pouco do céu para João. Quem sabe até para nos conscientizar hoje aqui, nos convencer como igreja, passar para a gente uma visão do que é o céu, para ver se a gente, conhecendo um pouco do céu, a gente se dispõe a abandonar o nosso troninho aqui na terra, a nossa vida aqui na terra, porque para muitas pessoas, e até para muitos cristãos, o céu deles é aqui na terra. Mas a Bíblia diz que essa terra vai ser destruída e queimada a fogo. E tem muita gente construindo no lugar que vai ser destruído e queimado a fogo. Tem muita gente usando todos os seus recursos materiais, emocionais, mental, físico, para construir aqui na terra. Vivemos uma correria maluca, trabalhando dia e noite para construir coisas num lugar que vai ser tudo destruído e queimado. E a eternidade, o céu, que é eterno, que não tem fim, que é um lugar maravilhoso, onde jamais vai ser destruído, onde não tem morte, não tem dor, não tem sofrimento, não tem as tragédias e desgraça daqui. Muitos não têm se preocupado de se preparar para ir para lá. Muitos nem conhecem direito o que é o céu. Mas capítulo 4 de Apocalipse, o Senhor revela para João, passa para ele uma visão do céu. E eu quero que você abra a sua Bíblia aí, capítulo 4 de Apocalipse, vamos lendo os versículos aí, vamos meditando. Versículo 1, 4:1. E depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Então o apóstolo João está preso na ilha de Pátimo, o Senhor Jesus se revela a ele, e fala para ele que ia revelar o Apocalipse, as visões do Apocalipse para ele, que são as coisas que vão acontecer em breve no mundo, e os juízos, os julgamentos e as coisas que vão acontecer, e o que vai acontecer com a igreja, e como a igreja vai ser levada para o céu, e durante o período da grande tribulação, a igreja preparada, a cristã autêntica, vai estar com Cristo no céu. E João está ali, e de repente ele diz que depois que ele houve a visão das igrejas, que é o capítulo 2 e 3 de Apocalipse, a revelação das igrejas, que compreende uma mensagem para a igreja de todos os tempos, incluindo nós. Aí ele recebe o capítulo 4, o Senhor chega para ele e diz: olha, João, ele olha para o céu e vê uma porta aberta no céu, e ele vê uma voz como de trombeta dizendo para ele: sobe até aqui e mostrar-te-ei as coisas que em breve hão de acontecer. João é convidado para ir para o céu pelo Senhor, e para poder receber uma visão do céu. O que isso significa? O arrebatamento de João e a porta do céu, capítulo 1, capítulo 4, versículo 1. João relata que viu uma porta aberta no céu, e ouviu uma voz dizendo: sobe aqui.
Isso representa, queridos, uma transição da perspectiva terrena para a celestial. João é tirado do terreno para o celestial, é arrancado da terra e levado para o céu. Na visão dos cristãos pré-tribulacionistas, e a gente pensa assim também, vê essa experiência como um tipo ou uma figura do arrebatamento da igreja. Ou seja, o arrebatamento de João até o céu é um simbolismo também do arrebatamento da igreja até o céu, para ver o que vai acontecer no céu durante a grande tribulação. Então foi passado para ele algumas coisas do que vai estar acontecendo no céu durante esse período da grande tribulação. Na terra, todas as desgraças que está relacionado no capítulo 7 em diante, 6 e 7 em diante, até o 19, e no céu a gente vai ver que no céu maravilhas acontecendo. Então, é um simbolismo do arrebatamento da igreja. Essa porta aberta no céu e o convite de João para ir até o céu é um simbolismo do arrebatamento da igreja. E João é arrancado imediatamente da terra e levado até o céu. Em espírito, diz a Bíblia. Ele é levado em espírito até os céus. Antes da abertura dos selos e antes da grande tribulação, que começa no capítulo 6. Então, antes de mostrar o que vai estar acontecendo na terra, o Senhor faz questão de mostrar para João o que estará acontecendo no céu. E eu quero que você preste bem atenção, porque nós precisamos tomar uma decisão. Se a gente quer o céu, quer a terra. O simbolismo, a porta aberta, já falamos, né? O chamado é um simbolismo do arrebatamento da igreja. Agora, versículos 2 e 3. Logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um estava sentado sobre o trono. Agora ele vê trono, ele é levado ao céu, e no céu ele vê um trono, e ele vê alguém assentado sobre esse trono. O trono simboliza o governo absoluto de Deus, seja no céu, na terra ou debaixo da terra. O que está assentado no trono, ele descreve como alguém que tem aparência de jaspe e sardônio. Jaspe e sardônio. A pessoa, o ser que está sentado no trono, a aparência dele é como jaspe e sardônio, duas pedras preciosas. O jaspe, por ser translúcido, representa pureza e glória. O sardônio, que é vermelho, representa justiça e juízo de Deus. Então, esse ser que é Deus, que é Jesus, que está sentado no trono, a aparência dele, primeiro, jaspe, que significa pureza e glória, e Deus é santo, e seu trono é santo, e é cheio de glória e majestade e poder. Portanto, a pedra jaspe representa pureza e glória, é um simbolismo da glória e da presença de Deus. E a pedra sardônio, que é vermelho, representa a justiça e o juízo de Deus. Portanto, já começa aqui uma mensagem para a igreja. Deus é santo, é puro e é glorioso, e o seu trono tem justiça e tem juízo. Tem amor e tem misericórdia? Tem, mas também tem justiça e juízo. Por quê? Porque Deus é santo, porque Deus é puro. E não tem como morar com Deus que é santo e puro, vivendo no pecado e totalmente com a vida destruída e arruinada pelo pecado. Portanto, não tem como viver com um Deus que é santo. Então, por isso que o simbolismo da pedra, né? A jaspe, que representa a glória e a pureza de Deus, a santidade de Deus, e o sardônio, que representa o juízo e a justiça de Deus. A outra coisa que a gente vê aí, nesse versículo, é também que esse ser tem o arco-íris ao redor do trono, semelhante à esmeralda. O arco-íris representa a misericórdia e a fidelidade de Deus. Tanto é que lá em Gênesis 9, Deus disse que falou para Noé que não ia destruir o mundo mais com fogo, com água, mas sim com fogo. E a prova dele, de que não destruiria mais o mundo com água, foi que ele disse: eu vou colocar o arco-íris na nuvem. Quando vocês verem o arco-íris na chuva, depois de uma chuva, vocês lembram que é a minha promessa de fidelidade, de misericórdia, de não destruir mais o ser humano com água, o mundo com água, mas é a minha misericórdia e a minha fidelidade. Então, ao mesmo o juízo, o trono de Deus tem santidade, tem glória, tem justiça e juízo, e tem misericórdia e fidelidade. Misericórdia e fidelidade. Então, é um equilíbrio entre juízo e misericórdia, o caráter de Deus.
Muita gente, muitos cristãos hoje só conhecem, é pregado para eles só a misericórdia e amor. É um Deus que ama e ama e ama e aceita o pecador de qualquer jeito. O pecador, a pessoa sai do mundo, vai para a igreja, continua vivendo o mesmo que vivia no mundo, a vida não muda, a conversa não muda, o estilo de vida não muda, não muda nada, continua sendo a mesma pessoa. E porque é pregado o evangelho que Deus é amor e misericórdia. E eu vou para a Bíblia, eu não vejo, não é isso que a Bíblia ensina. Olha aqui, por exemplo, nesse texto. Esse texto está mostrando como que é o céu e como que é o juízo, como que é o trono de Deus. Tem misericórdia, tem fidelidade, tem, mas tem juízo e justiça. Porque Deus é santo. Agora, queridos, o que tem mais no céu? O que tem mais no céu? Nós já vimos que no céu tem uma porta aberta, que João viu. O céu tem o trono e tem Deus assentado, e nós vimos a descrição do trono e do Senhor assentado no trono. Terceira coisa que tem no céu, versículo 4 de Apocalipse 4. O céu tem 24 tronos e 24 anciãos. Ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de branco, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. Agora, olha que descrição maravilhosa do céu. Primeiro mostra Deus e seu trono. Agora mostra outros tronos no céu. 24 tronos. E sobre esses tronos, 24 anciãos. Quem são esses anciãos que estão assentados sobre o trono? Há muita controvérsia sobre isso, dependendo da linha da teologia. É um entendimento, mas alguém... para um tipo de interpretação, representa a igreja glorificada. Os 24 anciãos representam a igreja glorificada, porque estão vestidos de branco, que simboliza pureza e justificação, usam coroa, que significa recompensa dos fiéis, e estão assentados em tronos, sugerindo que vão reinar com Cristo, conforme Apocalipse 3:21. O Senhor falou que aquele que vencer vai se assentar em tronos, como ele assentou, e vai reinar com ele. Para outros, representa o povo de Deus em ambas as alianças, ou seja, 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, ou seja, os 24 anciãos compreenderia então uma representação da igreja do Velho Testamento, o povo judeu, representado pelos patriarcas, e a igreja do Novo Testamento, representada pelos 12 apóstolos. De qualquer forma, esses 24 anciãos estão representando o povo de Deus no Velho Testamento e o povo de Deus no Novo Testamento. Quarta coisa que a gente vê no capítulo: relâmpagos e trovões e vozes no céu. Versículo 5. E do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. O que isso representa? Então ele vê no céu relâmpago, trovões e vozes. O que isso representa? Sinais de juízo iminente. Sinais de juízo iminente. Indicam que do trono procede a autoridade judicial e execução de um plano divino de redenção e de julgamento dos ímpios. Então, João agora vê no céu, a quinta coisa que ele vê, relâmpagos, trovões e vozes, representando o juízo iminente de Deus, que vai ser derramado depois do capítulo 6 em diante, que são que a gente vai estudar os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Então, o próprio simbolismo aqui de relâmpago, trovões e vozes simboliza o juízo iminente que iria começar. Quinta coisa que ele vê no céu, os 7 Espíritos de Deus, versículo 5. E diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, os quais são os 7 Espíritos de Deus. O que isso representa? Representa a plenitude do Espírito Santo. Meus irmãos, o Senhor Jesus falou que ia mandar o Espírito Santo para a terra, e o Espírito Santo, primeiro, convenceria, e que é quem está aqui com a missão de convencer o mundo inteiro do pecado, do juízo e da justiça. E o Espírito Santo, para convencer milhões de pessoas no planeta inteiro, ao mesmo tempo, do pecado, do juízo e da justiça, ele possui 7 olhos, ou 7 lâmpadas, ou seja, significa a plenitude do Espírito Santo. Ele é capaz de enxergar o pecador em qualquer lugar do planeta, ele é capaz de convencer o pecador em qualquer lugar do planeta, ele prescruta até as profundezas de Deus, ele vai ao céu, ele
ele enxerga tudo que tem no céu, enxerga tudo que tem na terra, e enxerga onde eu e você está, porque ele é o nosso Consolador. Ele é aquele também que veio para estar com a gente, acompanhar a gente, nos confortar, nos consolar, nos revelar a palavra, nos revelar Deus, nos revelar o futuro, trazer revelação, trazer os dons espirituais, usar a igreja na terra, capacitar a igreja na terra. Por isso, os 7 Espíritos de Deus que estão diante do trono, representando, então, a plenitude do Espírito Santo. 7 indica perfeição, plenitude, totalidade da atuação do Espírito Santo. Portanto, estamos na era da totalidade da ação do Espírito Santo. E oxalá que a gente possa estar aproveitando, tudo aquilo que o Espírito Santo quer dar e distribuir para a igreja. Que a gente possa, queridos, já que esse simbolismo aí do capítulo 4, versículo 5, falando da plenitude do Espírito Santo, os 7 olhos ou os 7 Espíritos de Deus que estão diante do trono, representa, então, a plenitude do Espírito Santo, para enxergar céus, terra, ser humano, o mais íntimo do coração, no céu e no planeta. Você já pensou para parar o que é que o Espírito Santo está aqui comigo, falando comigo aqui, está com você aí na sua casa, tem pessoas aqui lá no Mato Grosso, tem pessoas que assistem a gente lá no Nordeste do Brasil, e podia ter pessoas lá na Europa, lá nos Estados Unidos, lá na Alemanha, lá no Japão, aonde tiver. Você já pensou que coisa grandiosa, a grandeza do Espírito Santo? Ele está com cada um de nós no planeta, onde tiver um ser humano buscando a Deus, ali está o Espírito Santo convencendo, falando, protegendo, consolando, confortando, ensinando e revelando Deus. Você já parou para pensar a grandeza do Espírito Santo e quanto que a gente é pobre nessa área, conhece pouco, busca pouco, recebe pouco, tem tão pouco do Espírito Santo? Então pense nisso. Diante do trono, 7 lâmpadas, os quais são os 7 Espíritos de Deus. Representa a plenitude do Espírito Santo que está derramado sobre a igreja, até a igreja ser tirada da terra. Quando a igreja for arrebatada, também o Espírito Santo sai da terra, a terra fica numa escuridão total, numas trevas totais, e aí entra os juízos de Deus que está lá em Apocalipse, a partir do versículo 6, que a gente vai estudar. Então, meus queridos, que possamos aproveitar essa visão, que é tempo de aproveitar a plenitude do Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo começou com a descida lá no Pentecoste, enchendo a igreja do Espírito, e ela continua liberada sobre o mundo inteiro, sobre todas as nações e sobre todos os cristãos. Oxalá que possamos fazer como o apóstolo, entrar nesse rio do Espírito, buscar esse rio do Espírito, mergulhar nesse rio do Espírito e nos encher do Espírito e deixar o Espírito nos usar nesse tempo do fim para a glória de Deus no meio desse mundo em trevas. Sexta coisa que Deus mostra para João, capítulo 4 de Apocalipse, versículo 6, a sexta coisa que ele vê no céu é o mar de vidro. É o mar de vidro. Versículo 6. E havia diante do trono um mar de vidro, semelhante ao cristal. O que isso representa? É símbolo de pureza e santidade absoluta de Deus. É símbolo da pureza e santidade absoluta de Deus. Pode representar também a separação entre Deus e os homens, superada por Cristo. Ou seja, o pecado nos separa de Deus, porque Deus é santo. Mas através de Jesus, o pecado é tirado e nós podemos nos aproximar de Deus. Aí nós entendemos por que Cristo teve que vir à terra e morrer por nós, derramar seu sangue. Porque o pecado é uma desgraça tão grande que afasta o ser humano de Deus. Porque o pecado deixa o ser humano imundo, deixa o ser humano atolado, afundado no lamaçal. E só Deus, e só o Espírito Santo, e só Jesus Cristo pode purificar esse pecador através do seu sangue, limpá-lo e trazê-lo para a presença de Deus. Porque se chegarmos na presença de Deus pecador, somos consumidos imediatamente. Então, a sexta coisa que João viu no céu, o mar de vidro, que representa a santidade absoluta de Deus. Sétima coisa que ele viu no céu, os 4 seres viventes, 4 animais, versículos 6 a 8. Versículos 6 a 8, que está escrito aí, que ele viu 4 animais. 4 animais. Um parecendo com leão,
outro parecendo com boi, outro parecendo com homem e outro parecendo com águia. O que isso representa? Tem múltiplas faces nisso aí. Para alguns, e esses animais cheios de olhos, representaria a onisciência e as 6 asas, a velocidade na adoração contínua a Deus. Eles estão diante de Deus no céu, adorando a Deus 24 horas por dia. Então, esses animais, o símbolo desses animais, representaria então a onisciência e a adoração. Mas existe uma outra interpretação, uma interpretação simbólica, que representaria toda a criação adorando a Deus. E quem pensa assim, quem entende assim, na teologia, diz que o leão representa a força selvagem, nobreza, o boi representaria a força do ser humano domesticado, o serviço, o homem representaria a inteligência e a águia representaria rapidez de visão espiritual, como está lá em Ezequiel e também em Isaías 6. Aqueles animais, seres celestiais diante do trono que louvam a Deus continuamente. Mas, queridos, existe uma outra visão ainda sobre esses 4 animais, que é a visão do simbolismo cristológico. O que significa isso? Que esses 4 animais representam o ministério de Cristo na terra, o ministério sacerdotal de Cristo. O leão representa Cristo como rei, como está em Mateus. O livro de Mateus, ele procura mostrar Jesus como rei. O livro de Marcos procura mostrar Jesus como servo, que seria o boi. O boi é para serviço. O homem representaria Jesus como filho do homem. O Evangelho de Lucas, ele revela Jesus como filho do homem. E o Evangelho de João, ele revela a divindade de Deus e de Jesus, o que seria a visão da águia. Então, essas são as visões aí do que representaria esses 4 animais. Então, representa, de qualquer maneira, representa a natureza de Deus, o caráter de Deus, e representa, pelo menos, a obra redentora, a obra salvadora de Cristo, a manifestação dele como rei, como servo, como homem e como Deus. Agora, queridos, a 8ª coisa que João viu no céu, a adoração eterna, versículo 9 a 11. Versículo 9 a 11. E eu queria até ler esse trecho agora com vocês. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Apocalipse 9 a 11. Vamos para a Bíblia. Os 4 animais, né? Versículo 8. Cheio de olhos e não cansam de dia e de noite de adorar a Deus, dizendo: Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Então, o que esses animais estão fazendo no céu? Adoração. Olha o versículo seguinte. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos, que estavam cada um nos seus tronos, prostravam-se diante daquele que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória, honra, poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade elas foram criadas. Meus queridos, a 8ª coisa que João vê no céu é a adoração extraordinária, contínua, 24 horas, pelos anjos, por esses animais, pelos 24 anciãos representando os santos de todas as eras no céu. Eles estão lá adorando 24 horas ao Senhor, dizendo: Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Eles estão lá com ações de graça, eles estão lá honrando, dando honra a Deus, eles estão diante do trono ministrando louvor ao Senhor. E eu fico pensando, irmãos, de que eu não sei se nós estamos sendo preparados para ir para o céu, porque nós não estamos sendo ensinados o que é louvor e adoração. Nós não estamos sendo ensinados. A gente vai para a igreja, a gente escuta o grupo cantar, a gente assiste e a gente vem para casa. Essa é a igreja de hoje. A igreja antiga não tinha o que tem hoje, a gente adorava. Porque nem instrumento tinha, então a gente aprendeu a adorar. Às vezes não tinha nem um violão,
mas a gente cantava, porque a gente entendia o que é adoração. A gente cantava, a gente adorava. Era um período que a gente fechava o olho e ministrava para Deus. Estava aqui na terra, mas o pensamento ia para o trono da glória, e Senhor, eu estou aqui para te adorar, estou aqui para te louvar, estou aqui para te bendizer, porque o Senhor é santo, o Senhor é salvador, o Senhor é poderoso, o Senhor nos ama, o Senhor está entronizado, o Senhor pode todas as coisas, então estou aqui te adorando. Não era adorar a Deus por receber alguma coisa ou orar para pedir, não. Era adoração. E a gente vê que esse grupo aqui no céu, que estão lá continuamente adorando, eles não estão adorando Deus pelo que Deus faz, eles estão adorando Deus pelo que Deus já fez. Olha o que diz aí. Digno és, Senhor, de receber glória e honra, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade elas foram criadas. Então, meus irmãos, precisamos nos conscientizar que precisamos adorar a Deus dia e noite aqui na terra, se queremos nos preparar para adorá-lo na eternidade. Porque quem quiser ir para o céu, precisa se conscientizar que lá vamos adorar dia e noite. Então, quem não gosta de adorar, não tem lugar no céu. Essa é a verdade. Essa é a verdade do céu. Aqui está sendo revelado como é o céu. Como é o céu? O céu é a adoração a Deus. Quem não quer adorar, não tem lugar no trono do céu. Aliás, teve um que não quis adorar a Deus no céu. Teve um que lá no céu, estava lá, foi constituído para adorar a Deus, e ele adorou Deus por muito tempo. Depois ele disse, não vou, ele não quis mais adorar, e ele quis receber adoração. Foi expulso para a terra, e esse ser chama Satanás e seus demônios. Então, quem não quer adorar é porque quer ser adorado. Isso é muito sério. Quem não quer se dobrar diante de Deus, se ajoelhar, nós vivemos uma igreja que não gosta de se ajoelhar, não gosta de adorar, não quer dobrar o joelho, sendo que a Bíblia diz que diante de Jesus, todo joelho vai se dobrar. Quem está no céu, quem está na terra, quem está debaixo da terra, todo joelho vai se dobrar. Então, irmãos, se não entendemos como é o céu, como é que o que estamos fazendo na igreja, para onde é que estamos indo? Para onde estamos indo, se não entendemos o que é o céu? Então, meus queridos, recapitulando agora, o que foi mostrado para João Evangelho em Apocalipse 4? Primeiro, ele foi levado, foi arrebatado, foi aberta uma porta no céu, e João foi levado em espírito até o céu, ele foi até o trono de Deus. Primeira coisa, ele é arrebatado até o céu, está lá no primeiro versículo. Segunda coisa, o trono no céu. Ele viu o trono e viu quem estava sentado sobre o trono, que é santo, que é puro. As pedras aí, o jaspe representa a pureza e a glória de Deus, e a pedra sardônio, que é vermelha, representa juízo e a justiça de Deus. É isso que ele viu. É isso que ele viu no trono, onde estava Deus, representando a santidade de Deus, a pureza de Deus, a glória de Deus, e representando o juízo e a justiça de Deus. Portanto, lá no céu já tem coisa simbolizando justiça e juízo. Portanto, uma igreja que não busca justiça e juízo não tem lugar no céu para essa igreja. A base do trono de Deus é justiça, juízo, santidade, pureza. Deus é santo e puro, e lá não tem lugar para pecador todo sujo. Nós precisamos nos conscientizar disso. E o sangue de Jesus Cristo foi derramado para nos purificar de todo o pecado. É isso que ele vê no trono, no céu. A segunda coisa. A terceira coisa que ele vê no céu é os 24 anciãos, representando os cristãos do Velho Testamento e do Novo Testamento. É a terceira coisa que ele vê no céu. Louvando e adorando a Deus, junto com os animais e com os demais anjos. Quarta coisa que ele vê no céu, relâmpagos, trovões e vozes, que representa os sinais do juízo iminente de Deus, que vai começar no capítulo 6 e vai até o 18, que a gente vai estar estudando nos próximos dias, o juízo que vai ser jogado sobre a terra durante o período da grande tribulação. Portanto, os relâmpagos, trovões e vozes que saem diante do trono, representa os sinais de juízo de Deus para o mundo. Quinta coisa, os 7 Espíritos de Deus, que representam a plenitude do Espírito Santo. E mais do que nunca precisamos conscientizar da grandeza e do poder do Espírito Santo e buscar e nos revestir desse poder e dessa glória e dessa majestade e de tudo que o Espírito Santo é e quer fazer através da igreja na terra. Sexto, João viu no céu o mar de vidro, que simboliza a santidade absoluta de Deus. João viu no céu também, sétimo, os 4 animais que nós vimos aí, que tem um simbolismo espiritual.
Alguns dizem que o leão representa Cristo como rei, o boi representa Cristo como servo, que é o que está representado no livro de Marcos. O homem representa Cristo como filho do homem, como Lucas pregou, e a águia representa a divindade de Jesus, como o Evangelho de João menciona. A oitava coisa que ele viu no céu, então, é essa que nós estudamos agora, a adoração no céu. A adoração no céu. O gesto de lançar as coroas indica submissão total à soberania divina. Olha que coisa impressionante. Os anciões, os 24 anciões, representando toda a igreja, se prostram diante do trono, pegam as suas coroas e lançam diante do Senhor, simbolizando submissão total à soberania de Deus. Portanto, meus irmãos, morar no céu significa submissão total à vontade de Deus, entrega total, obediência total, estar disposto a se render, a se entregar, a se ajoelhar, porque, queridos, esse é o céu, esse é o Deus Criador. Nós somos criados para adorá-lo. Diz que o objetivo de Deus ao criar o ser humano é para adorar. O objetivo da criação e do ser humano é para que ele seja um adorador. Portanto, quem não quer ser adorador não vai ter lugar no céu. Agora, queridos, quando é que esses fatos vão acontecer? Esses fatos vão acontecer durante a grande tribulação. E a gente fala aí da conclusão. Concluindo, vimos aí o que João viu no céu. E a última coisa que ele viu no céu é a tremenda adoração que existe no céu. Dia e noite, 24 horas, é lugar de adoração e de servir a Deus. A pergunta é, estamos conscientizados do que é o céu? Estamos conscientizados do que é ser filho de Deus? Estamos conscientizados do que é morar no céu? Estamos nos preparando para isso? Como está a nossa caminhada aqui na Terra? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida e que o Espírito Santo possa falar muito mais ao seu coração ao ouvir essa palavra. Obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado por ministrares ao nosso coração. Obrigado pela oportunidade de compartilhar com os irmãos essa palavra tão poderosa. O Senhor, antes da grande tribulação, chama João no céu e mostra para ele pelo menos 8 coisas extraordinárias sobre o céu. Meu Deus, eu oro para que cada irmão, cada pessoa que ouvir e que participar desse estudo, que ouvir essa palavra, possa ser sacudido, ser despertado para o que nos aguarda no céu. Senhor, aqui é tão rápido, o tempo passa tão rápido aqui, Senhor, mas muito rápido. 78, 80 anos, 100 anos passa tão rápido, é um piscar de olhos. E a eternidade é imensa, não tem fim. E o céu, a eternidade, é o lugar dos cristãos, é o lugar dos teus filhos. Por isso Jesus veio morrer na cruz, para nos preparar adequadamente para irmos para o céu. Senhor, abre a visão da igreja, abre a visão dos meus irmãos, abre os nossos olhos espirituais, não deixa a gente cego nesse mundo, mas abre a nossa visão e nos prepara, e nos incomoda para nos preparar para ser levado para estar contigo na eternidade. Eu oro por mim aqui, oro por cada irmão, por cada família, em nome de Jesus. Amém, amém. E Deus abençoe você.